vou apresentar especificamente o plano de implementação BIM curricular. Então, como que uma universidade se movimenta para fazer adaptação na sua matriz curricular e incorporar BIM. E nós temos aqui, assistindo com a gente, a Cris, né, que está executando esse plano na Universidade Federal de Pernambuco. O plano ele é um grande protocolo que tem essas 3 fases. A primeira delas é formar a célula BIM, que é o conjunto de professores e alunos que vai se colocar nessa ação. E aí esse grupo faz o planejamento, o resultado do planejamento é, então, um texto, é um plano redigido. E ele, então, sai a executar esse plano, a implementar BIM, então, no ensino. A formação da célula passa pela composição, o chamamento de professores e alunos que queiram estar envolvidos nisso. É requerido um vínculo institucional, é requerido que a universidade tenha conhecimento que esse conjunto de pessoas está desenvolvendo essa proposta. Não necessariamente a universidade tem o compromisso de absorver a proposta, mas ela tem o compromisso de receber e analisar a proposta. É indicado que esse grupo tenha um espaço físico, tenha uma demarcação, um lugar onde ele se torna presente, então, na instituição. E a gente orienta que esse grupo passe por um treinamento inicial, um treinamento em fundamentos do BIM. A gente indica muito os cursos Democratizando o BIM da BDI, e também o Construa Brasil criou agora um conjunto robusto de formação em BIM online, que também pode ser utilizado. A gente também sugere uma iniciação em Indústria 4.0. O que é a Indústria 4.0? Qual é a relação de Indústria 4.0 com a construção? Quais são as tecnologias, para onde nós estamos indo? Por que isso é requerido? Porque hoje, quando você vai olhar artigos científicos que falam de BIM, apresentam BIM como o lastro da construção 4.0. Então, a gente tem que dar essa visão maior de BIM para quem está iniciando uma mudança numa formação, para não ficar no passado, para ir sempre para o futuro. E aqui é um nicho que não existe nenhum curso online gratuito que apresente o que é a indústria 4.0, o que é a construção 4.0. Então, aqui é um nicho demandado de formação. A gente segue um protocolo da indústria, que é esse que vem desse artigo aqui, tá? Que, na verdade, o artigo fala de Key Performance Indicators, fala indicadores chaves de desempenho. Mas, dentro do contexto de indicadores-chave de desempenho, ele mostra um passo a passo de implementação BIM, que a gente, olhando para a indústria, vê que é esse o passo a passo que é incentivado para que uma organização, uma empresa, então, utilize para incorporar BIM no seu negócio. Então, nós pegamos esse passo a passo, que é voltado para a indústria, e adaptamos para o ensino. O passo a passo diz que a gente começa com uma revisão detalhada da prática, aí você passa a definir as suas metas, que são associadas a ganhos de eficiência para aquela organização, você faz o desenho dos novos processos de negócios e faz um caminho de adoção da tecnologia e inicia o lançamento, a implantação, com projetos pilotos, treinamentos, né, e vai, aos poucos, dentro do que foi aqui estabelecido, fazendo a incorporação do BIM no seu negócio, e, ao longo do tempo, você vai fazendo revisão desse processo, disseminando, integrando novas tecnologias. Como, então, isso fica no ensino, né? A gente começa com diagnósticos e a gente sugere usar 2 diagnósticos desenvolvidos no Brasil. O primeiro deles é a da maturidade BIM curricular, desenvolvida no mestrado pelo Jefferson Boés, que está presente aqui nesse evento. A gente pede, então, que os professores olhem a matriz curricular e façam uma análise do que matricular e da sua instituição, e faça uma análise em termos de políticas, processos e tecnologias, e olhe dentro desses critérios e identifique em que momento que eles estão. Eu estou nesse momento, nesse critério.
E aí, essa ferramenta é interessante porque ela também mostra para onde ele pode evoluir. Então, ele vê onde ele está e ele, então, enxerga também, dentro daquele contexto, aonde ele pode evoluir. Ao analisar toda a matriz curricular e também a organização, o grupo de professores daquela célula BIM chega num gráfico como esse, e aqui a gente vê que, na Universidade Federal do Paraná, eles têm uma deficiência em infraestrutura, eles têm uma deficiência em acordos institucionais para conseguir melhorar aquela infraestrutura no ensino. Eles estão muito bem em iniciação científica, mas eles não têm um diálogo bom de BIM com a extensão. Então, aqui mostra onde a pessoa está em maturidade BIM. Depois, passado por isso, eles fazem um diagnóstico da matriz curricular. Então, aqui a gente já está vendo uma redução da matriz curricular, pintada, de certa forma, onde a cor escura mostra que aquela disciplina tem vocação para BIM. As outras quadradinhos, em que significaria uma outra disciplina pintada somente na cor mais clara, já foi identificado que essa disciplina não tem diálogo com o BIM. Então, aqui a gente já sabe, a gente chama que isso aqui é o varal das disciplinas que tem vocação para BIM. Então, independe do professor, se ele sabe ou não sabe aquela tecnologia, mas aquela disciplina tem vocação para incorporar BIM. Tá? Então, ele sai com esse olhar amplo, tá, da interface BIM na matriz curricular daquele curso. E, feito isso, então, a gente vai para o momento de definir as metas. Quando a indústria, a organização, o negócio quer incorporar BIM no seu negócio, ele procura, eu quero redução de custo, tempo, desperdício, eu quero ganho de sustentabilidade, eu quero ganho de qualidade naquilo que eu vou entregar, eu quero ganho de produtividade. Mas não é isso que motiva a universidade a adotar BIM, colocar BIM na sua matriz curricular. A gente olha para as metas pedagógicas. Então, quais são as metas pedagógicas? Começamos esse caminho, principalmente com Pernambuco e Paraná, já recebendo a meta vinda do Ministério da Economia, agora Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que era: eu quero que você coloque BIM na sua matriz curricular, em termos de projeto, planejamento e orçamentação, tanto para edificação quanto para infraestrutura. Então, para a célula BIM do Paraná e de Pernambuco, essa meta estava estabelecida. Só que esse protocolo ele se expandiu e hoje ele está sendo aplicado em todo o Brasil, na rede de células BIM. Então, para eles não precisavam ir atrás do que o Ministério da Economia tinha para esse projeto. Então, nós fomos atrás de descobrir como que uma universidade se expressa na hora que ela vai fazer uma renovação da sua matriz curricular. E nós chegamos nessas metas aqui, e isso é um achado, vou te dizer, de umas 2 semanas atrás. Tá? Então, a gente busca formação integrada, a gente busca integração de conhecimentos, uma visão sistêmica do ciclo de vida do ativo. A gente quer que o engenheiro, o arquiteto saia adotando processos projetuais colaborativos, tecnologicamente avançados. A gente quer que essa formação tenha alinhamento com a transformação do digital do setor. A gente quer dar autonomia para o discente. A gente quer dar um ferramental de comunicação para o discente. Então, veja só, são esses os benefícios que o BIM traz para a formação. Tá? E quando as 22 universidades, 34 cursos que estão agora adotando esse protocolo, fizeram o diagnóstico da sua matriz curricular e tiveram que escolher, dentro daquelas disciplinas que têm vocação, um núcleo menor de disciplinas para ser o núcleo que vai fazer o vetor de transformação naquela ação de transformação curricular, a gente vê que os professores escolhem as células BIM escolhem disciplinas que estão no núcleo de vocação, também escolhem disciplinas que têm potencial de integração. Então, quais disciplinas conversam uma com a outra? Tá?
olham disciplinas que já incluem BIM e olham disciplinas que os professores estão envolvidos. Então, você vê que eles não se restringem a escolher disciplinas de professores que estão no núcleo, na célula. Então, eles estão aceitando o desafio, eles estão saindo da zona de conforto. Eles sabem que eles vão ter que ter uma ação de convencimento, uma ação de chamamento de novos professores para dentro daquela célula. Agora, o próximo passo é fazer o desenho dos novos processos. Quando a gente faz isso na indústria, o que a gente faz? Então, quais são os usos do BIM que é a vocação do meu negócio? Aí faz o desenho atual do uso do BIM como eu faço essa prática, como eu faço orçamentação, como eu faço planejamento da obra, como eu faço a projetação, como eu faço compatibilização. E aí faz o desenho desse processo, e aí você olha para aquele desenho e fala assim, olha, aqui eu posso incluir essa modificação, aqui BIM entra dessa forma. Quando você faz isso para vários processos, você enxerga as interfaces de troca de informação e você percebe a transformação em desenhos de processos para a sua indústria, para o seu negócio. Mas no ensino também não é assim. Então, quais são os desenhos de processos que eu tenho que fazer? Eu tenho que caracterizar as competências BIM nas disciplinas. Quais são as tecnologias associadas às competências BIM que vão estar presentes na disciplina? Eu tenho que fazer a atualização de plano de ensino, ações requeridas para essa atualização, e eu formalizo tudo isso num texto geral, que é o meu plano. Como definir competências? Então, a gente olha para a disciplina, a gente olha a competência BIM que aquela disciplina dialoga com, a gente faz uma escolha de domínios cognitivos. Então, nessa disciplina, eu quero que a pessoa entenda, eu quero que a pessoa aplique, eu quero que a pessoa analise com, eu quero que a pessoa crie com, eu quero que a pessoa avalie com. São todos domínios cognitivos totalmente diferentes. Entenda, é teórico. Aplique, pode ser instrumental. Mas crie é o desempenho cognitivo de todos o mais difícil. Analise também é um desempenho cognitivo complexo. Como é que nós fazemos isso? A gente identificou. Isso aqui foi uma coisa muito recente também. Carol, que está aqui presente, é uma companheira nessa estrada de identificar as coisas. A gente identificou um trabalho desses dois autores que desenvolveram um framework, um esquema conceitual para definir competências, mas para roles, para funções. Quando formo, eu não formo um gerente BIM, eu formo um engenheiro civil, eu formo um arquiteto. Então, para mim, olhar competências por um modelador, um coordenador BIM, um BIM manager, isso é um olhar de certificação, como foi falado ontem. Eu ensino conforto ambiental, eu ensino projeto de sistemas prediais, cálculo estrutural, eu ensino gerenciamento de projeto. Então, eu tenho que ter um olhar de incorporar competências nas disciplinas. Então, olhando para esse framework desses dois autores, a gente identificou que, em vez de role, a gente pode botar uma disciplina aqui, certo? Aí eu vou olhar um outro trabalho, que é um trabalho do Bilal Suker, do BIM Initiative Excellence, que ele tem uma tabela de competências, e é muito legal que ele explica a tabela de competências BIM além dessas operacionais, além daquelas que são associadas aos usos do BIM. Então, competência BIM administrativa, gerencial, de implementação, de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma tabela bem ampla. Então, a gente pede que o professor, conhecendo aquela disciplina que ele vai ministrar, olhe essas competências, identifique o conjunto de competências que ele acha que ali pode estar dialogando com aquele conteúdo. E aí, identificando o conjunto, ele vai verificar, então, os tópicos. Então, eu tenho aqui, em vez do role, a disciplina, o tópico da competência, e a caracterização da competência
e aqui ele vai colocar o tópico. E na hora que ele vai escrever o tópico, eu quero que ele faça isso, isso e isso, ele antecede esse tópico com o domínio cognitivo. Quero que ele lembre isso, quero que ele entenda isso, quero que ele aplique isso, que ele canalize isso, quero que avalie isso. E aí, finalmente, ele chega no objetivo educacional que ele vai incluir no plano de ensino. Como eu faço isso? Então, aqui um outro esquema de mostrar o mesmo desenho anterior. Então, eu tenho a disciplina, a descrição da disciplina, a ementa. Leio a ementa, encontro o conteúdo, o trecho de conteúdo daquela ementa que tem uma relação com uma categoria de competência. Olha a categoria de competência, os tópicos que eu posso trabalhar associados a essa competência. Aquele tópico eu associo a um domínio cognitivo, eu tenho objetivo educacional estabelecido. Aqui um exemplo, está em inglês por causa de um artigo que escrevemos, tá? E para a disciplina de gestão de projeto na Universidade Federal do Paraná, para o curso de Engenharia Civil. Então, olha só, a gente leu a ementa, identificamos na ementa lugares que a gente percebe que tem contato com aquelas competências BIM. Olhamos, extraímos esses dois porções, o contato aqui é com a competência BIM funcional, o contato aqui é com a competência BIM operacional. Olhamos a descrição das competências BIM funcional, verificamos esses dois tópicos. Aqui eu quero que ele entenda a ISO, eu quero que ele entenda quais são os usos do modelo mais associados à questão, aquela questão de gestão, né, que ele está fazendo gestão de projeto. Como nessa disciplina de gestão de projeto ele ensina planejamento da obra, então eu quero que ele crie um BEP e aplique isso aqui para fazer a simulação 4D. Então, eu chego num conteúdo, eu tenho um caminho, um protocolo, onde eu mostro para o professor como ele vai olhar uma disciplina e enxergar a transformação daquela disciplina. Aí, faço isso para todas as disciplinas, escrevo o meu plano de implantação BIM curricular, e aí eu saio lançando. Eu tenho que aprovar isso no departamento, na coordenação, eu tenho que mostrar isso para a direção, isso tem que ser incluído no projeto pedagógico do curso. Eu faço desenvolvimento do conteúdo didático, treinamentos envolvidos e aquisições e instalações. Aqui está a maior dor da universidade. As universidades federais estão desfalcadas. O que você na indústria faz quando vai incorporar BIM? Você investe em renovação do seu parque computacional. Como que as universidades federais públicas vão fazer isso? Aqui é uma dor que precisa de ajuda. Tá? Aí, vamos para... então, vai que a gente consegue, né, a gente editais, a gente escolhe, a gente trabalha, a gente instala esses laboratórios, né? E aí a gente sai fazendo esse treinamento de professores, melhorando, desenvolvendo essas novas disciplinas, e aí, então, a gente tem, num prazo de 2 anos, curto prazo, médio prazo, 4 anos, longo prazo, 6 anos. Então, isso aqui é um projeto de longo prazo, né? Nós vamos chegar a isso aqui, o impacto disso, daqui a 6 anos. Tá? Nesse processo, a gente avalia, a gente faz lições aprendidas, a gente faz revisão desses planos, né? A gente tem chamamentos de novos professores, inclusão de novas disciplinas. E aí, aqui para mostrar para vocês como estão as 2 células BIM do projeto Construir Brasil, que é a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Pernambuco. Em Pernambuco, nós temos 2 cursos, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura e Urbanismo com mais expressão dentro da célula. E aqui nós temos também 2 cursos, Engenharia Civil e Expressão Gráfica, e Engenharia Civil com mais expressão dentro da célula. Olhando aqui todos aqueles passos, fazer o diagnóstico de maturidade da interface, identificar o núcleo de transformação, identificar as competências, identificar a tecnologia BIM e as 4.0. Por quê? Um laboratório BIM, numa universidade, ele não pode ter só os melhores computadores.
ele tem que ter os melhores computadores. E software não é uma dor para a universidade, porque as desenvolvedoras de softwares entendem que esses softwares podem ser dados gratuitamente para a universidade. Algumas não, mas a grande maioria sim. Então, a gente precisa de computadores, a gente precisa de impressoras 3D, impressoras de cortadora laser, óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, drones. Por quê? A gente precisa ensinar o aluno a pegar a nuvem de pontos, saber usar a nuvem de pontos como um modelo de informação, como transformar uma nuvem de pontos num modelo BIM, como levar o modelo BIM para uma nuvem de pontos, como olhar para o modelo BIM virtualmente, como olhar para o modelo BIM através de realidade aumentada dentro de um ambiente como... Eu acho que a melhor forma de você ter BIM na obra é por realidade aumentada. É o capacete com aquela telinha aqui na frente, e o cara está enxergando o que ele vai fazer. Tá? Então, a gente tem que levar kits de IoT, kits de automação, porque o aluno vai prototipar e ele vai automatizar o protótipo. Ele vai botar sensores de IoT no laboratório e vai fazer o modelo do laboratório, vai fazer a ligação do que está acontecendo com o laboratório no modelo. Então, assim, o laboratório de BIM, tá, ele tem que incluir essa conversa com toda a tecnologia a mais, tá, que vai além da tecnologia de modelagem. Então, tem que atualizar os planos, e assim vai. Então, a gente percebe que aqui a Universidade Federal do Paraná está, de certa forma, atingiu o ponto máximo, então executou a grande maioria das suas tarefas, mas aqui tem um ponto que as duas ainda precisam fazer, que é escrever o plano. Você vê, né? A gente sai fazendo, o plano está terminado. Por quê? É totalmente natural, que todo semestre a gente dá a disciplina. Todo semestre a disciplina aparece para a gente dar. Se a gente já está enxergando como fazer, a gente já vai fazendo. Tá? Então, o protocolo aplicado se adapta ao contexto de cada instituição de ensino, promovendo a renovação da matriz curricular e respeitando a missão e a ênfase do curso e as competências existentes. Não existe um curso de arquitetura e não existe um curso de engenharia civil igual no Brasil. Todos são diferentes. Existe uma macrodireção, um macrodirecionamento que vem do MEC. Cada universidade lê aquelas diretrizes, escreve um projeto pedagógico. O projeto pedagógico é lido pelo MEC, que visita a universidade, que dá o credenciamento. Não existe uma universidade no Brasil que tenha um curso de arquitetura igual. Então, eu não posso ter uma única forma de implementar BIM. Eu tenho que ter um protocolo de implementar BIM que aceita essa flexibilidade, que olha para a universidade e vê as competências que ela tem. Então, nessa universidade, eu tenho um núcleo de professores que estão abertos a BIM, que tem uma competência totalmente diferente do que aquela. Eu vou jogar isso fora? Então, eu tenho que criar um protocolo capaz de absorver todo esse contexto. Tá? E esse protocolo foi criado com essa abertura. Tá? E assim eu termino. Não sei se tem tempo para pergunta. Tem? Ou se a gente vai? 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Não? Parabéns pela apresentação, fiquei encantada. Eu não sou da área, tá? Mas eu estou aprendendo muito aqui. E eu queria saber, na nossa instituição, a gente também tem macro-referências, mas a gente sofre na adaptação regional. Eu queria saber como é que é essa flexibilidade, se é possível explicar. Vocês têm uma macro-orientação, mas como é que vocês respeitam as flexibilidades regionais, por exemplo? Então, vem exatamente do fato dos 2 diagnósticos iniciais, né? O diagnóstico inicial que mostra como você está
e o diagnóstico inicial, que mostra qual é o potencial da sua matriz curricular, qual é a vocação que a sua matriz curricular tem. Você chega naquele varal onde você vê as disciplinas que têm vocação para o BIM, e aí você olha para o seu grupo de professores. Então, aqui nesse grupo de professores que estão montando a célula BIM, tem um professor que é da área de orçamentação, tem um outro professor que é da área de planejamento. Então, eu vou começar por aí, né? Ou tem alguém que era da área de patrimônio. É patrimônio que eu vou começar, né? Tem alguém que é para de modelagem generativa. É ali que eu vou começar. Então, não existe uma resposta certa. A resposta vem desse casamento, né? Da vocação que a matriz tem e com quem você está trabalhando inicialmente. Você também pode olhar para as suas limitações de recursos de infraestrutura. Pode ser uma coisa que você também pode começar a trabalhar. Então, eu tenho um laboratório forte que tem esses recursos computacionais. E aí eu também posso olhar isso.